Capítulo 1225, Visão da Alma, Parte 1. A cidade perdida de Kogaluga foi atormentada por uma fenda dimensional da qual a magia das trevas vazava indefinidamente sem motivo aparente. Qualquer ser vivo que morresse dentro da cidade se transformaria imediatamente em um morto-vivo. Todos aqueles reanimados pela fenda começariam como mortos-vivos inferiores, como esqueletos e ghouls, mas ficariam mais fortes com o tempo. Os filhos de Kogaluga evoluiriam para mortos-vivos maiores se não fossem destruídos, mas mesmo isso apenas os forçaria a recomeçar do zero. De repente, as imagens do vídeo de propaganda que Gloria e Tista viram no teatro fizeram sentido. Koga era a cidade gêmea de Kogaluga e forneceu-lhe a energia necessária para construir uma fortaleza em Garle, onde os híbridos tritões viveriam quando conquistassem Mar. Enquanto Solos montava as peças finais do quebra-cabeça, os dois curandeiros terminavam seu trabalho. Desativaram as matrizes, levando a criança saudável à mãe, que chorou de alegria, e suas condolências à outra mulher, que chorou de angústia. As imagens do que Solos acabara de assistir fizeram sentir-se profundamente enjoada. Seu corpo de pedra queimava de raiva, tristeza e vergonha. Vergonha que surgiu com a ideia de usar magia proibida para tratar a condição de Lilith. Solos estudou o funcionamento de Odiata o suficiente para saber que não importa o método que escolhessem, suas vítimas não morreriam sem dor. Ela acabara de testemunhar as consequências dos seus projetos, das suas teorias postas em prática. Seu corpo de pedra se contorceu em autoaversão e repulsa enquanto a dor por sua condição piorava a cada segundo. É assim que as pessoas do Projeto Manhattan se sentiram depois de testemunhar Hiroshima? Solos pensou. Ou isso é apenas o efeito da força vital do Sol fluido para dentro de mim sem a proteção de Lilith? Eu preciso dele. Não quero ficar sozinho nem mais um segundo. No entanto, as lágrimas turvaram seus olhos e seus joelhos estavam tão fracos que ela não conseguia se levantar, mesmo encostada na parede. Que porra é essa? Ela pensou, fungando enquanto ranho viscoso pingava em seu braço. Que porra é essa? Um mago disse depois de tropeçar em Solos. No chão à sua frente, havia uma mulher pequena e bonita de 20 e poucos anos, com cerca de 1,54 metros, 5'1", de altura. Ela usava nada além de um alfinete de pedra em seus longos cabelos com mechas prateadas. Laranja, preto, vermelho, azul e amarelo por toda parte. Sob as mechas coloridas havia uma sobrancelha tão clara que seu cabelo brilhava como ouro sob as luzes mágicas do hospital. O membro de qualquer outra raça em qualquer outra cidade teria ficado encantado com a visão, mas o híbrido tritão não teve tempo de sobra para apreciar sua beleza. A única coisa em que ele conseguia pensar era como diabos uma humana se infiltrou em Koga. Franja do deserto de sangue. Kimo, o mais velho da tribo Devan, esperava até o último segundo que Nalrond visse a luz e se tornasse um membro pleno da tribo. Nalrond ganharia um novo lar, uma esposa e, com o tempo, seria o antepassado da nova tribo Rezar. Em troca, os Devans aprenderiam todos os segredos da magia da luz, tornando-se os novos guardiões da luz. Isso lhes concederia o poder de que precisavam para deixar a Franja e construir um país próprio. Kimo e seu povo há muito desistiram de fundir suas forças vitais, mas depois de quase serem expulsos da Franja, eles perceberam os limites de seu refúgio. A paz que um Fringe oferecia era um doce veneno, mas mesmo assim o veneno. Sem inimigos nem predadores, a população cresceu indefinidamente enquanto o espaço dentro de uma franja era finito. Sua abundante energia mundial seria inútil sem os metais encantados e os cristais de mana necessários para explorar todo o seu potencial. Mais cedo ou mais tarde, alguém seria exilado da franja, forçado a caminhar novamente como Gar, sem meios de se proteger. Antes que isso acontecesse novamente, os Devans queriam se tornar tão poderosos que ninguém os escravizasse novamente. Nalrond lhes deu as costas, forçando-os a agir. Lidar com os elfos significava permitir que um futuro inimigo em potencial também se tornasse mais forte, mas era a única escolha que restava a Kimo. Lembre-se do nosso acordo. O ancião Devan disse ao seu homólogo élfico.
Com Nalronte caído, os dois humanos não tinham como sair da franja. Quanto à besta imperador chamada Morok, ninguém se importava se ele morresse ou escapasse. O tirano carecia tanto do conhecimento mágico quanto dos artefatos que ambas as antigas tribos que viviam dentro da franja precisavam desesperadamente. Eu não sou humano. Não volto atrás na minha palavra, Amrael disse. O senhor elfo parecia um homem de 20 e poucos anos, com cerca de 1,75 metros, 5,9, de altura, cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos verdes. Ele tinha uma constituição ágil e traços delicados que o faziam parecer afeminado em comparação com o homem corpulento parado ao seu lado. Amrael usava uma camisa de seda verde e calça de couro marrom, ambas com pequenos cristais de mana como botões e bordadas em orixal com que potencializavam ainda mais seus encantamentos. O traje caiu como uma luva, enfatizando a graça de cada um de seus movimentos. Apenas as orelhas longas e pontudas saindo de seu cabelo e sua pele dourada e clara atraíam a natureza desumana de Amrael. Em troca dos prisioneiros e de seus bens, ensinaremos ao seu povo maestria da luz e forneceremos itens encantados. Kimo não gostou da atitude elevada e poderosa do elfo nem de ser chamado de humano, mas ele só conseguiu engolir isso. Os elfos viveram dentro da franja muito antes da chegada dos Devas e detinham o monopólio dos recursos místicos que se formaram ao longo do tempo. O ancião Devan assentiu, fazendo o senhor elfo zombar interiormente da estupidez do humano. Todos os lobisomens pareciam iguais sob sua visão da alma. Um humano e uma fera lutando entre si enquanto caem de um penhasco. Não importa qual deles ganhasse, o resultado seria o mesmo. Em sua sede de sangue, os dois lutadores não conseguiram perceber que quanto mais lutassem, maior seria a probabilidade de a queda matar os dois. Além disso, a besta e o homem estavam parcialmente fundidos. Se um deles morresse, o outro o seguiria rapidamente. Os humanos, em vez disso, mesmo com sua moral corrompida e mentes fracas, eram muito mais interessantes. A mulher com muita gordura no peito e nas nádegas que por algum motivo os humanos achavam atraente parecia uma personificação do próprio Mogar. Soul Vision mostrou como os elementos fluíam em harmonia dentro de seu corpo e orbitavam ao seu redor na forma de um cinturão estelar composto por 6 pequenos sóis de cores diferentes. A mulher mais baixa e esbelta parecia um ser de pura luz que estava contaminado em seu âmago por uma escuridão que lutava para consumi-la. Amrael pôde ver nele o rosto agonizante de Irial e reconhecer o profundo sentimento de culpa que contaminou sua vida, sufocando seu potencial. No momento em que colocou os olhos na besta imperador, entretanto, o senhor elfo teve que fechá-los e abri-los várias vezes para ter certeza de que não estavam pregando uma peça nele. A visão da alma mostrou-lhe a figura alta de um tirano cujos 6 olhos retornavam o olhar de Amrael como se pudesse vê-lo, até mesmo mostrando-lhe o dedo do meio e passando para outros gestos obscenos mais explícitos, uma vez que o tirano entendeu que o elfo não sabia. O significado do primeiro. Capítulo 1226, Visão da Alma, Parte 2. Leve todos eles vivos e não deixe o tirano escapar. Ele será um ótimo gladiador em nossa arena e um espécime interessante em nossos laboratórios. O senhor elfo disse, em élfico, claro. O que nós fazemos? Morok não tinha ideia do que essas palavras significavam, mas mesmo assim não gostou do som delas. De repente, todas aquelas bailarinas que lentamente os cercavam por todos os lados pareciam ter tomado consciência de sua existência. Kila amaldiçoou sua má sorte e não foi despertada enquanto tirava sua varinha de forja de seu item dimensional e estabelecia uma ligação mental com todos para não perder tempo conversando. Lutamos ou morremos, não há terceira opção. Se eles nos capturarem, a fuga será impossível. Cada um desses caras é pelo menos tão forte quanto um professor da academia e, a julgar pelo seu equipamento, não faltam recursos. Nossa única esperança é derrubá-los enquanto eles ainda nos subestimam. Nalrond, concentre-se na recuperação e tire-nos da franja o mais rápido que puder. Fria, você e eu precisamos ganhar algum tempo. Kila pensou. Quanto a mim? Morok perguntou.
Você deveria ir embora. Um encontro não vale tanto risco. Por favor, se não conseguirmos, conte a Failwell o que aconteceu. Ela é a única com o poder necessário para nos libertar de qualquer prisão. Nalrond usou um feitiço de cura de um de seus anéis mágicos para forçar as flechas curtas a saírem de suas costas, embora aumentar seu metabolismo também significasse acelerar a propagação do veneno com o qual estavam imbuídos. Ele não conseguia se curar completamente nem limpar o veneno sem ficar tão fraco que precisaria descansar. Não havia tempo nem necessidade para isso. Ele se moldou no corpo de seu Rizar, que não apenas estava ileso, mas também tinha uma massa tão grande que neutralizar os efeitos do veneno agora diluído mal afetou sua vitalidade. Os elfos reagiram à sua metamorfose apontando suas espadas curtas para o grupo e encerrando-os dentro de paredes de luz forte. Os elfos não tinham despertos entre suas fileiras, mas todos eles eram capazes de usar magia verdadeira. Na verdade, eles eram incapazes de despertar sem explodir como um balão superinflado. Seus núcleos de mana não eram defeituosos como os de monstros, mortos-vivos ou abominações, nem lhes faltava a capacidade de perceber a energia mundial. Os elfos não podiam despertar porque foram abençoados por uma afinidade muito alta com todos os elementos que não correspondiam à força de seus corpos. Havia uma razão pela qual as feras mágicas estavam limitadas a 2 elementos e precisavam evoluir para formas muito mais poderosas para manejar todos eles. Caso contrário, seus corpos não seriam capazes de suportar a onda de energia mundial que o despertar causou. O limite dos 2 elementos das feras era semelhante ao que as impurezas eram para os humanos, uma proteção e não uma restrição prejudicial. Os elfos, porém, nasceram com corpos perfeitos que não produziriam nenhuma impureza, permitindo-lhes canalizar mana livremente e viver até 1000 anos. Além disso, seus núcleos de mana evoluiriam naturalmente para um azul brilhante ao longo do tempo, tornando impossível para eles sobreviverem ao processo de despertar sem a intervenção de uma entidade cujo poder rivalizava com o dos guardiões. Isso e a sua baixa fertilidade foram as principais razões pelas quais perderam a guerra contra os humanos há milênios. Os elfos não tinham o poder do núcleo violeta, da magia espiritual, e o tempo que os humanos precisavam para nutrir o mago poderoso era o mesmo que precisavam para conceber um único filho. Eu poderia piscar fora da jaula, mas aqueles elfos e seus olhos brilhantes me lembram a visão de vida de Lifria pensou. Como Kila disse, só temos uma chance nisso. Ela deu um passo à frente, quebrando a ligação mental para não ter mana estrangeiro atrapalhando seu feitiço. Dar tudo de cara significava causar um grande impacto no moral do inimigo, mas também significava que ela não duraria muito. Sua mais nova criação exigia tal foco que mesmo o leve envenenamento de mana causado pela ligação mental poderia fazê-la falhar. Fria abriu os braços, liberando uma saraivada de balas de energia que atravessou as construções e atingiu as ondas de elfos que se aproximavam. A visão da alma teve os mesmos efeitos que a visão da vida e muito mais, mas o feitiço de Fria se moveu tão rápido que nem mesmo a ativação da fusão aérea permitiu que os elfos se esquivassem das balas. Ela não é desperta e não tinha nenhum feitiço pronto. Mrael estudou Fria à distância, para coordenar suas unidades da mesma forma que Solos fez por Lit. O feitiço que ela usou contra meu soldado pertencia à magia dimensional, mas o que ela pode esperar alcançar com a magia de tarefa? Fria respondeu à sua pergunta ativando o anel mágico de nível 4 que Lit havia lhe dado. Ele desencadeou o feitiço de magia gravitacional de nível 2, Ardfall. Todos aqueles que foram atingidos pelos projéteis caíram no chão em uma sinfonia rangente de ossos quebrados e construções. Nem mesmo a fusão entre terra e fogo poderia melhorar as articulações dos elfos o suficiente para sustentar seus corpos, que agora pesavam 20 vezes mais que um normal. Eles se sentiam como se um gigante estivesse sentado sobre eles, dificultando até mesmo a respiração deles. No entanto, a realidade era muito pior. Seus peitos estavam agora tão pesados que seus pulmões não tinham a força necessária para se expandir e aspirar o ar.
Além disso, a pressão fazia seus rostos cavarem lentamente no solo macio, enchendo suas bocas e narinas de sujeira. Com seus narizes quebrados, já sangrando profusamente pelo impacto repentino no chão, a morte deles foi questão de segundos. Isso é impossível. Inimigos e aliados pensaram em uníssono. Não só a magia da gravidade é muito difícil de praticar com magia falsa, mas também afeta uma área enorme. Tais feitiços são perigosos até mesmo para o lançador, já que a magia da gravidade não causa danos direto, mas apenas efeitos passivos. Eles estavam certos. Mesmo os poderosos despertos consideravam a magia da gravidade semelhante a uma versão mais arriscada dos feitiços do mago de guerra, algo que só poderia ser empregado em campo aberto, longe do lançador e de seus aliados. Fria pensou por muito tempo em como explorar seu verdadeiro potencial como maga dimensional, até perceber que a magia gravitacional funcionava de acordo com princípios semelhantes. Ambas as disciplinas exigiam fundição hexa e a capacidade de manipular todos os elementos ao mesmo tempo. No entanto, enquanto a magia dimensional exigia o foco em 2 pontos para dobrar o espaço, a magia gravitacional consumia muita mana porque seus efeitos se aplicavam a uma área muito maior. Fria foi forçada a desistir da ideia porque não desejava se envolver em guerras em grande escala e porque no combate corpo a corpo a magia gravitacional era mais uma desvantagem do que uma vantagem. Entrar no Fringe, no entanto, deu ao seu projeto um novo fôlego. A ajuda de Mogar permitiu-lhe não apenas simplificar a magia da gravidade o suficiente para usá-la com magia falsa, mas também encontrar uma maneira de combinar a gravidade com a magia dimensional. Seu feitiço mágico de tarefa anterior permitiu que Fria travasse as coordenadas dimensionais dos elfos e liberasse Ardfall apenas nos alvos marcados. Continua no próximo vídeo.